Olá meus irmãos, a paz do Senhor para você que tem acompanhado este canal, o canal Vem e Vê. Você que ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, a deixar um like ou um comentário e que Deus abençoe você no dia de hoje. Fique com esse vídeo na paz do nosso Senhor Jesus. No princípio, eu criei os céus e a terra. Mas o meu querubim da guarda se corrompeu em toda aquela perfeição, sabedoria e formosura. Subirei ao trono de Deus e ali me assentarei. E esses anjos caídos se tornaram demônios. Os anjos caídos são seres espirituais que estão num estado de rebelião contra Deus e fazem oposição à sua obra. A Bíblia não diz quantos anjos maus existem exatamente, mas ela parece indicar que são muitos. Quanto ao nome dos anjos caídos, as Escrituras chamam nominalmente apenas o principal deles, Satanás. A Bíblia Sagrada não fornece detalhes sobre a origem dos anjos em geral. No entanto, a Bíblia é clara em dizer que Deus é o único supremo criador de todas as coisas. Então isso significa que os anjos caídos também são criaturas de Deus. Todavia, tudo que Deus criou era originalmente bom, visto que dele não pode proceder o mal. Portanto, os anjos caídos não foram criados maus. Essa verdade explica, inclusive, a designação anjos caídos. Esses seres espirituais eram bons no princípio, mas não mantiveram essa condição e caíram do estado original em que foram criados. Judas escreve que esses anjos não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. As Escrituras não revelam qual foi o pecado específico desses anjos. Tudo que se sabe é que eles pecaram contra Deus. Muitos estudiosos sugerem que provavelmente o pecado que derrubou os anjos caídos tenha conexão com a soberba e o orgulho. Se for este o caso, então, de algum modo, num tempo não informado, esses anjos aspiraram a possuir a autoridade que só pertence a Deus. Essa sugestão é apresentada para explicar especialmente a queda de Satanás, o chefe dos anjos caídos. O apóstolo Paulo informa que Satanás entrou em condenação por causa do orgulho, mas o apóstolo não explica como foi que isso aconteceu. Os intérpretes acreditam que, juntamente com Satanás, muitos outros anjos se corromperam e, na ocasião de sua queda, todos esses outros seres espirituais caíram com ele. De anjos de Deus, eles se tornaram anjos de Satanás. Alguns poucos comentaristas tentam supor que Gênesis 6 registra a queda dos anjos caídos. Eles pensam que os anjos caídos eram os filhos de Deus que se misturaram com as filhas dos homens, mas essa interpretação não faz sentido à luz de toda a Escritura. O próprio Jesus afirmou que não há sexualidade entre os anjos. Como já foi dito, a Bíblia não revela uma lista com o nome dos anjos caídos. O único anjo caído que é designado por um nome ou título na Bíblia é Satanás. Esse nome de origem grega que significa adversário. Ele também é chamado por outro título em diversos textos bíblicos, sendo Diabo o mais conhecido deles, do grego diabolos, que significa acusador. É amplamente aceito que os demais anjos caídos são chamados na Bíblia simplesmente de demônios, ou espíritos imundos, espíritos malignos e etc.
Os anjos caídos seguem os passos de seu chefe, Satanás. Eles se empenham em pelejar contra Deus e o seu povo. O grande objetivo dos anjos caídos é destruir a obra de Deus. Portanto, os anjos caídos fazem exatamente o oposto do que os santos anjos de Deus fazem. Enquanto os anjos bons adoram e servem a Deus com fidelidade, os anjos caídos fazem permanente oposição contra ele. Nesse estado de rebelião, os anjos caídos se levantam contra os redimidos e ainda procuram cegar e incentivar os pecadores a continuarem em se deleitarem no mal que praticam. Mas apesar de ser seres poderosos, os anjos caídos jamais poderão mudar a sentença que está sobre eles. O apóstolo Pedro diz que Deus não perdoou os anjos que pecaram, e já agora eles estão entregues às cadeias da escuridão eterna. Portanto, os anjos caídos estão sob o juízo de Deus, e haverão de receber todo o castigo divino por causa do seu pecado, no grande dia do juízo. O destino final dos anjos caídos é inalterável, a sua condenação irrevogável, juntamente com Satanás. Eles serão lançados no lago de fogo. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir.